A RFI recebe hoje a carioca Isabela Borges, tradutora e diretora da coleção Brasil, na editora francesa En Volume. Morando em Paris há 9 anos, Isabela dedica sua energia e toda a sua experiência acumulada como pesquisadora, professora de português e literatura brasileira em universidades prestigiadas aqui na França, como a Sorbonne e a Sciences Po, para conquistar os franceses à leitura de autores brasileiros. Exatamente. Bem-vinda à RFI, Muito Isabela. obrigada, Adriana. Obrigada pelo convite. Isabela, a En Volume é uma editora jovem. Sim. Ela foi fundada em 2014. Como é que surgiu essa oportunidade de você dirigir uma coleção e sobre literatura brasileira nessa editora? Perfeito, é uma questão bem pertinente. Quando o editor François Ciraud recebeu o manuscrito do Crime Delicado, que era o romance que eu tinha acabado de traduzir, do Sérgio Santana, ele me pediu uma entrevista, nós nos encontramos e no momento desse encontro ele me perguntou se eu não queria lançar uma coleção Brasil dentro da editora, que tinha outros nichos editoriais, e eu aceitei imediatamente porque já estava em contato com colegas tradutores e escritores brasileiros e achei bem importante a gente poder lançar livros no momento do Salão do Livro de 2015, onde o Brasil era o convidado de honra. Então, Um Crime Delicado foi o primeiro livro da coleção, lançado em 2015, mas rapidamente você editou uma outra obra, uma coletânea de contos, nós e não parou. Até agora... Eu espero não parar. Nós publicamos L'Enfant Caché, O Menino Oculto, do Godofredo de Oliveira Neto, numa tradução do Richard Roux, e um primeiro volume de contos, uma antologia de contos que reúne 10 escritores brasileiros, o Rubens Figueiredo, o próprio Sérgio, a Márcia Bechara, a Evandro Afonso Ferreira, a Edla von Steen, Luiz Fernando Veríssimo, Marçal Aquino, enfim, 10 grandes escritores brasileiros, Cuenca, João Paulo Cuenca, que acabou de publicar por uma outra editora o último romance dele, e nós obtivemos um certo sucesso de crítica e de público, tanto no salão quanto nos diferentes eventos que nós tivemos a oportunidade de promover durante esse momento do Salão do Livro. Isabela, você falou de autores consagrados, Isso. Vários deles Prêmio Jabuti, outros ainda desconhecidos do público francês. Qual é o fio condutor dessa coleção? Como você faz a escolha dos títulos e dos autores que você quer justamente apresentar aos franceses? Eu acho que o fio condutor principal é o prazer que eu tenho em ler as obras desses escritores, em ler e reler, e também uma vontade de publicar na França uma literatura que não fosse forçosamente, que não entrasse num nicho nem de reivindicação social, nem de... e também que não correspondesse a um certo pitoresco, um tanto esperado pelo público francês. Eu tive vontade de publicar em francês o que eu gostaria de ler em francês, né? O Markovitch diz, o tradutor de russo para o francês e do inglês, diz que o leitor escorrega os olhos sobre as frases, o tradutor ele mergulha, e eu achei interessante poder mergulhar em certos textos e vê-los depois em francês. O Godofredo de Oliveira Neto fez um sucesso muito grande. Foi. O Amores Exilados esgotou a primeira edição, já está na segunda edição. Que retorno você está tendo desse público? Você já consegue ter assim uma ideia dos leitores que têm procurado essa coleção? Confesso que uma ideia do conjunto de leitores, não. Gostaria de ampliar esse conjunto de leitores, que ele fosse cada vez maior. Nós lançamos, de fato, Amores Exilados em 2016. Em 2017, Capitu, que é do o atual presidente da Academia Brasileira de Letras, Domingos Proença Filho, que é uma resposta da Capitu a Bentinho, que é um livro bem interessante, que dá uma continuidade à obra, de certa forma, à obra de Machado de Assis. Não, eu não tenho uma ideia muito precisa do público, não. O que eu percebo é que somos
inúmeros atores em torno do livro a trabalhar de maneira eficaz e perene para que a literatura brasileira seja lida e difundida na França. Eu falo em termos de outras editoras, edições Métayer, que faz um trabalho extraordinário, a Anacaona, que também vem trabalhando há bastante tempo com literatura brasileira, Actes Sud, que publica Milton Atum, associações, né, Alter Brasilis, onde eu vou falar sexta-feira sobre o crime delicado, o trabalho do setor cultural e educacional da Embaixada do Brasil, que é absolutamente extraordinário, não só em torno do livro, mas também em torno da cultura, da produção cultural brasileira. As universidades, Paris III, Paris IV, Clermont-Ferrand, enfim, 1000 outras que eu não cito, vêm fazendo um trabalho científico, acadêmico e de divulgação da literatura brasileira, e o que eu percebo é que nós temos certos obstáculos a atingir um público maior. Que obstáculos são esses? Você disse que a literatura brasileira continua, de uma certa forma, invisível em seu todo. Eu tive uma fala há pouco tempo no Rio de Janeiro que era isso, a invisibilidade da literatura brasileira, causas e consequências, enfim. Eu acho que a gente precisa identificá-los mais e melhor. Um deles seria, de fato, os livreiros, a livraria Os Livreiros. Eu acho que existe uma espera ou talvez uma fama de que a literatura brasileira não venda da parte dos livreiros, e essa é uma das barreiras. Nós precisamos nos unir, trabalhar mais juntos. Eu falei de vários atores em torno do livro para que nós possamos ultrapassar essas barreiras. Eu tenho uma sugestão que é muito simples a nível de cada leitor, é que talvez o leitor pudesse buscar nas livrarias o livro que ele gostaria de ler em francês ou um livro já traduzido. Então, simplesmente perguntar na livraria do seu bairro ou numa FINAC ou uma livraria maior se tal autor já foi traduzido ou quem publicou tal autor traduzido, se pode encomendar pelas livrarias para que haja um contato direto com o livreiro, que é um pouco mais difícil para nós, editores, termos contato com todos os livreiros de França, né? Enquanto o leitor da região, da cidade, do município, pode chegar à sua livraria de bairro e pedir tal autor brasileiro para que o nome seja ouvido e divulgado e que se faça saber que há tantos autores de qualidade escrevendo em português. Quer dizer, o problema mais são os canais de distribuição, que depois, com a venda dos livros pela internet, a diminuição desse número de livreiros e desse hábito, né? Hoje as pessoas compram muito pela internet, esse hábito de ir à livraria. Os livreiros franceses são verdadeiros heróis, eles resistem. São heróis. E tem livrarias fantásticas aqui na França que a gente entra, isso é uma coisa bacana para os nossos ouvintes saberem que o livreiro lê cada um dos livros que está ali na prateleira e ele faz uma indicação e ele marca, olha, esse autor é genial e tal. Quer dizer, trabalhar o livreiro mesmo, né, de bairro, mais do que essa venda muito ampla pela internet, pelos grandes sites. Eu acho que o que você acabou de falar é muito verdadeiro, é muito real. São os livreiros na França, no mundo inteiro, aliás. O mundo em torno do mundo do livro é repleto de heróis, a começar pelos escritores. Somente eu acho que, por alguma razão, foi uma pesquisa que eu fiz e obtive esses resultados, por alguma razão o livreiro francês acredita que livro brasileiro não venda, o que é um pouco diferente dos demais autores latino-americanos, né, de língua espanhola. Então a gente precisa reverter essa lenda, vamos dizer. Está relacionado com o fato de os autores brasileiros não terem grandes prêmios internacionais? Você acha essa questão do prêmio, ela é fundamental? A gente vê que, para a própria literatura francesa, são os grandes escritores premiados que são os primeiros em vendas. Essa questão do prêmio é muito importante. Claro, né? Claro, e é o ovo ou a galinha. A gente não sabe quem deve começar primeiro, se é a venda dos livros, a leitura dos livros que deve iniciar, se é a tradução. Enfim, a gente tem que saudar, eu acho, de toda forma, o trabalho de muita gente, a começar pelo apoio da Biblioteca Nacional à tradução e da Academia Brasileira de Letras, entre outros, de muitos atores. Eu acho que a gente deve, sobretudo, saudar esse trabalho desse grupo de pessoas em torno do livro e desenvolver mais parcerias. Eu acho que desenvolvendo mais parcerias, nós conseguiríamos atingir uma maior difusão da literatura brasileira na França. Tendo dito isso, acredito que haja realmente um trabalho a ser feito junto às livrarias e à rede de distribuição para reverter
essa espécie de lenda de que o livro brasileiro não venderia. Porque, de fato, a cada vez que o livro, por experiência, o livro brasileiro, um desses que faz parte da minha coleção ou outro, encontra o leitor francês, ele obtém sucesso. Se fala, nós recebemos e-mail, eu organizei várias manifestações e vendemos muito, e os livros foram lidos e difundidos. E quando temos que passar pelo canal tradicional das livrarias, por alguma razão a coisa não vai mais além. Então, eu acho que há uma barreira, sim, aí, os números me dizem que há uma barreira, e eu estou pensando, estou desenvolvendo projetos para a gente poder ultrapassar essa barreira e dar à literatura brasileira o espaço na França que ele merece, tanto pela sua diversidade quanto pela sua qualidade. Quem você gostaria de editar brevemente aqui na França, Isabela? Olha, vou falar das minhas últimas leituras. Eu tenho o projeto de publicar, de traduzir, e eu gostaria de traduzir uma pequena novela do Sérgio Santana, que se chama Antenas da Raça, por razões pessoais e por toda uma relação que eu acho que essa novela tem com a obra de Clarice Lispector. Eu acabei de ler Gostar de Ostras, do Bernard Eisenberg. Eu adorei, acho um livro incrível, fresco, profundo, adoraria publicá-lo, ou vê-lo publicado, né? Acho que tem um momento também que a gente tem que ficar feliz de ver outras editoras abraçando os nossos próprios projetos, né? De certa forma, nós participamos desses projetos, mesmo quando eles nos escapam. Poderia pensar em muitos autores mais, né? Eu acho que o Julian Fuchs ainda não foi publicado na França, acabou de ganhar um prêmio também, o Prêmio Saramago. Tem muita gente interessante para ser publicada. Tem um trabalho interessante sendo feito em torno da Conceição Evaristo, pela Anacuana. Quero saudar esse trabalho igualmente. A Guiomar de Grosmont acabou de publicar o L'Ombre d'Araguaia pela Métayer, que é um romance lindíssimo. Eu acho que toda essa qualidade chegando aqui, toda essa literatura chegando aqui, só pode ajudar a minha própria coleção. Muito obrigada. A RFI, então, hoje recebeu Isabela Borges, que é diretora da coleção Brasil na editora Un Volume Capitu, o último lançamento da editora, e esperando aí muito sucesso. Muito obrigada, Adriana. Tanto para nossos autores como para esse projeto que você leva aí com tanta energia aqui na França. Muito obrigada.